Ricardo Mendonça sempre acreditou que a vida era como um jogo de pôquer. Quem tinha as melhores cartas na mão é que ditava as regras. Aos 35 anos, ele era diretor comercial da Inovatec, uma multinacional de tecnologia, e estava acostumado a ganhar todas as apostas. Naquela terça-feira de agosto, enquanto se vestia em seu apartamento duplex na Vila Olímpia, Ricardo observou sua imagem no espelho com a satisfação habitual. Terno Armani, relógio Rolex Submariner, sapatos John Lobby feitos sob medida. Cada peça custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas, e ele fazia questão de que todos soubessem disso. Sua rotina matinal era um ritual de poder. Café expresso italiano, verificação das ações na bolsa de valores, leitura rápida dos e-mails urgentes no iPhone último modelo. Aos 35 anos, tinha uma conta bancária de 7 dígitos, um Mercedes AMG GT na garagem e a certeza absoluta de que havia nascido para estar no topo da pirâmide social. Sucesso atrai sucesso, murmurava para si mesmo enquanto ajustava a gravata Hermès no espelho. Era seu mantra pessoal, repetido sempre que precisava de confirmação de sua própria grandeza. Ricardo havia construído sua carreira como uma máquina de guerra. Formado em administração pela FGV, MBA em Harvard, especialização em neurociência aplicada a vendas. Falava inglês fluente, espanhol intermediário e português com aquele sotaque paulistano arrastado que soava como música para seus próprios ouvidos. Naquela manhã específica, ele estava particularmente satisfeito. Havia fechado na segunda-feira um contrato de $2 milhões com uma empresa americana, sua maior venda do ano. O bônus seria suficiente para comprar a cobertura que estava namorando em Moema. Às 7h30, desceu até a garagem do prédio onde seu Mercedes o esperava, impecavelmente lavado pelo manobrista. Mas quando girou a chave, nada aconteceu. Tentou novamente. Silêncio total. Que merda é essa? Resmungou, batendo no volante. Ligou para a concessionária. O guincho vai demorar 40 minutos para chegar, senhor, informou a atendente. É problema na bateria. Ricardo olhou para o relógio. Tinha uma reunião crucial às 9h com investidores japoneses. Não podia se atrasar. Pela primeira vez em anos, seria obrigado a usar um aplicativo de transporte como um mortal comum. Abriu o app no celular e solicitou uma corrida. Categoria Premium, obviamente. Não ia andar em carro popular como um qualquer. 8 minutos depois, um Corolla e Brata parou em frente ao prédio. Ricardo franziu o testa. Premium, para ele, significava BMW ou Mercedes, não um Toyota de classe média. Mas não tinha tempo para reclamar. Quando entrou no carro, encontrou um homem de aproximadamente 50 anos. Cabelos grisalhos, camisa social simples, mas limpa, que o cumprimentou educadamente. Bom dia, senhor. Sou o Osvaldo. Vamos para onde? Faria Lima, 364. E pode acelerar, por favor. Estou com pressa. Sem problemas, senhor. Neste horário, vou pela Marginal. É mais rápido que a cidade. Ricardo nem respondeu. Abriu o notebook e começou a revisar a apresentação para os japoneses, ignorando completamente o motorista. Para ele, Osvaldo era apenas parte do cenário urbano, como um semáforo ou uma placa de trânsito. Funcional, mas irrelevante, foi quando o primeiro desconforto aconteceu. Senhor, disse Osvaldo após alguns minutos, tem uma obra na Marginal que está deixando o trânsito pesado. Posso ir por uma rota alternativa? Ricardo levantou os olhos do notebook com irritação. Rota alternativa como? Pela Vila Olímpia, pegando a Juscelino, depois... Não, interrompeu Ricardo secamente. GPS está mostrando Marginal como mais rápido. Siga o GPS. Senhor, eu faço essa rota todos os dias. Conheço bem o trânsito desta região. Escuta aqui, amigo, disse Ricardo, com aquele tom de superioridade que usava sempre que alguém ousava discordar dele.
Eu não tenho tempo para teorias de motorista de Uber. Siga o que o GPS está indicando e pronto. Osvaldo hesitou, mas obedeceu. Como o senhor preferir. 15 minutos depois, eles estavam parados num congestionamento quilométrico na Marginal Pinheiros, literalmente parados. O trânsito não se movia nem um centímetro. Que porra é essa? Explodiu Ricardo. Por que não está andando nada? Senhor, como eu estava explicando, tem uma obra que... Não me interessa a explicação. Resolva isso. Osvaldo olhou pelo retrovisor com uma paciência que irritou Ricardo ainda mais. Senhor, não posso fazer o trânsito andar, mas se tivéssemos ido pela rota que eu sugeri, para de dar desculpa e encontra uma solução. A verdade era que não havia solução. Eles estavam presos numa das piores partes da marginal, cercados por centenas de outros carros igualmente parados. Mas Ricardo não conseguia aceitar que um simples motorista tivesse tido razão desde o início. Durante os 30 minutos seguintes, enquanto permaneciam praticamente imóveis no trânsito, Ricardo foi ficando cada vez mais nervoso. Ligou para o escritório 3 vezes, remarcou a reunião, cancelou um almoço e descontou sua frustração no único alvo disponível, Osvaldo. Se você soubesse fazer seu trabalho direito, não estaríamos nessa situação, resmungou, digitando furiosamente no celular. Osvaldo não respondeu, mas Ricardo percebeu pelo retrovisor que o motorista havia apertado um pouco mais o volante. Era uma reação sutil, mas suficiente para indicar que suas palavras haviam atingido o alvo. Quando finalmente chegaram ao destino, 45 minutos atrasados, Ricardo saiu do carro batendo a porta, sem dar bom dia, sem agradecer, e ainda deu 2 estrelas de avaliação por escolha inadequada de rota. Mas o que ele não sabia era que aquele primeiro encontro aparentemente insignificante havia plantado uma semente que cresceria até se tornar a maior lição de humildade de sua vida. Para entender quem realmente era Ricardo Mendonça, seria necessário voltar aos tempos de colégio particular em Alphaville, onde ele havia crescido como filho único de um empresário do setor imobiliário e uma socialite que colecionava títulos de caridade. Desde pequeno, Ricardo aprendeu que dinheiro não apenas abria portas, ele derrubava paredes inteiras. Quando queria algo, bastava pedir aos pais. Quando não conseguia algo por mérito, sempre havia uma contribuição estratégica que resolvia o problema. Na faculdade, foi o mesmo padrão. Notas medianas compensadas com trabalhos caros pagos para terceiros, estágio conseguido através de contatos do pai, MBA em Harvard, financiado integralmente pela família, sem necessidade de se preocupar com dívidas estudantis como os colegas bolsistas. Quando começou a trabalhar na Inovatec, aos 25 anos, já entrou como coordenador júnior, uma posição que normalmente exigia anos de experiência. Mas o pai da empresa era cliente da construtora do pai de Ricardo. Coincidências do destino. Durante 10 anos, ele havia escalado a hierarquia corporativa, com uma combinação de competência genuína em vendas e uma habilidade excepcional para navegar em políticas internas. Ricardo não era incompetente, era inteligente, articulado, sabia fechar negócios, mas nunca havia precisado lutar de verdade por nada na vida. Sua visão de mundo era binária, vencedores e perdedores. Ele, obviamente, estava no primeiro grupo. Motoristas de Uber, faxeiros, garçons, porteiros, toda essa massa de prestadores de serviço compunha o segundo grupo. Pessoas que não souberam aproveitar as oportunidades da vida e agora dependiam dos bem-sucedidos como ele para sobreviver. Era uma filosofia confortável e simples. Ele merecia estar no topo porque era superior, e os outros estavam embaixo porque eram inferiores. Não havia espaço para nuances, complexidades ou injustiças sociais nessa equação.
Nos dias que se seguiram ao episódio do trânsito com Osvaldo, Ricardo não conseguiu tirar da cabeça a sensação incômoda de ter sido contrariado por um subalterno. Não, era apenas o atraso na reunião, que, aliás, havia sido remarcada sem maiores problemas. Era a audácia de um motorista de aplicativo ter sugerido que sabia mais sobre trânsito que ele. Durante toda a sua vida, Ricardo havia se acostumado a ter sua palavra respeitada como lei. No escritório, seus subordinados executavam suas ordens sem questionamento. Em restaurantes, garçons corriam para atendê-lo. Em lojas, vendedores o bajulavam em busca de comissão generosa. Mas Osvaldo havia feito algo impensável, havia discordado dele e, pior, havia estado certo. Essa realização mexeu com Ricardo de uma forma que ele não conseguia explicar completamente. Durante o resto da semana, ele se pegou relembrando a conversa, imaginando respostas mais contundentes que deveria ter dado, formas mais eficazes de colocar o motorista no seu lugar. Na sexta-feira daquela semana, durante um happy hour com colegas executivos no Sky Bar, Ricardo contou a história como se fosse uma anedota divertida. "Vocês não vão acreditar", disse ele, tomando um gole de whisky single malt. "Um motorista de Uber queria me ensinar sobre trânsito em São Paulo, como se eu, que moro aqui há 10 anos, não soubesse escolher a melhor rota." Marcelo, diretor financeiro da empresa, riu. "Essa é boa. Motorista de Uber dando aula de trânsito para executivo." "Pois é", continuou Ricardo. "O cara achava que conhecia melhor que o GPS. Resultado, chegamos atrasados por causa da teimosia dele." Mas conforme contava a história, Ricardo percebeu que estava alterando alguns detalhes. Na versão que contava para os amigos, Osvaldo havia insistido numa rota ruim contra a vontade dele. Na realidade, Ricardo é que havia insistido na rota do GPS contra a sugestão do motorista. Era uma pequena distorção, mas reveladora. Ricardo estava reescrevendo a memória para preservar sua autoimagem de superioridade. 2 semanas depois, o Mercedes de Ricardo estava novamente na revisão. Desta vez, manutenção programada. Relutantemente, ele chamou outro Uber para ir ao escritório. Quando o carro chegou, Ricardo olhou pela janela do apartamento e sentiu o estômago se contrair. Era o mesmo Corolla prata. Era Osvaldo. Por um momento, considerou cancelar a corrida e chamar outro motorista. Mas isso seria admitir que um simples motorista o intimidava. E Ricardo Mendonça não se intimidava com ninguém, especialmente não com prestadores de serviço. Desceu determinado a estabelecer desde o início quem mandava naquela relação. "Bom dia", disse Osvaldo educadamente quando Ricardo entrou no carro. "Bom dia, Faria Lima 364. Pelo GPS, não por rotas alternativas", respondeu Ricardo, enfatizando as aspas com sarcasmo. Osvaldo o olhou pelo retrovisor por um momento antes de responder. "Como o senhor preferir." Durante o trajeto, Ricardo observou Osvaldo mais atentamente que da primeira vez. Notou detalhes que havia ignorado. A forma meticulosa com que o motorista dirigia, como conhecia cada semáforo, como antecipava movimentos de outros carros. Era quase como assistir a um mestre em ação, mas Ricardo reprimiu qualquer admiração que pudesse estar sentindo. Dirigir bem era obrigação de motorista, não virtude especial. Quando chegaram ao destino, Ricardo experimentou uma sensação estranha. A viagem havia sido suave, pontual, eficiente, muito melhor que muitos outros motoristas que ele havia usado. Mas reconhecer isso publicamente seria inadmissível. "Obrigado", disse secamente ao sair do carro. "Tenha um bom dia, senhor", respondeu Osvaldo. Mas conforme Ricardo caminhava em direção ao prédio de seu escritório, sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Talvez fosse culpa por ter sido desnecessariamente rude.
Talvez fosse curiosidade sobre quem realmente era aquele homem que dirigia com tanta competência. Ou talvez fosse apenas o primeiro sinal de que sua visão simplista de mundo estava prestes a ser seriamente questionada. O terceiro encontro entre Ricardo e Osvaldo aconteceu numa quinta-feira chuvosa de setembro, quando o Mercedes havia quebrado novamente. Desta vez, problemas na transmissão que levariam uma semana para ser resolvidos. Ricardo estava particularmente irritado naquele dia. A empresa estava enfrentando concorrência acirrada por um contrato milionário. E ele precisava apresentar uma proposta impecável para um grupo de investidores coreanos. Sua tolerância para contratempos estava no nível 0. Quando viu que era novamente Osvaldo no Corolla prata, Ricardo entrou no carro já preparado para o confronto. "Aeroporto de Guarulhos", disse rispidamente. "E sem sugestões de rota, por favor." "Entendido, senhor." Mas 15 minutos depois, quando estavam presos num congestionamento monstruoso na entrada da Dutra, a paciência de Ricardo explodiu completamente. "Que desgraça é essa? Por que tem tanto trânsito aqui?" "Senhor, neste horário sempre fica congestionado neste trecho. Se tivéssemos ido pelo Rodoanel..." "Lá vem você de novo com suas teorias!" gritou Ricardo. "Por que vocês, motoristas, sempre têm desculpa para tudo? Nunca assumem responsabilidade?" Osvaldo respirou fundo antes de responder, mas desta vez havia algo diferente em sua voz. Uma firmeza que Ricardo não havia percebido antes. "Senhor, não é desculpa, é conhecimento prático. Faço essa rota para aeroportos 5 vezes por semana há 4 anos. Sei exatamente onde e quando vai ter congestionamento." "Conhecimento prático?" riu Ricardo com desprezo. "Você está querendo me convencer de que saber dirigir Uber é algum tipo de especialização?" "Estou dizendo que conheço o trânsito desta cidade melhor que a maioria das pessoas." A afirmação soou como uma afronta direta à inteligência de Ricardo. Como um motorista de aplicativo podia ter a audácia de se comparar a ele? "Olha aqui, amigo", disse Ricardo, virando-se para encarar Osvaldo diretamente. "Você pode até conhecer algumas ruas, mas eu conheço muito mais que isso. Conheço negócios, conheço pessoas importantes, conheço como o mundo realmente funciona. Você dirige um Toyota e acha que isso te qualifica para alguma coisa." O silêncio que se seguiu foi tenso. Osvaldo continuou dirigindo, mas Ricardo podia ver no retrovisor que havia mexido com o motorista. E então, num impulso que ele mesmo não conseguiu explicar depois, Ricardo fez a pergunta que mudaria tudo. "Quanto você aposta que eu sei mais sobre esta cidade que você?" Osvaldo o olhou pelo retrovisor com uma expressão que Ricardo não conseguiu decifrar. "Como assim, senhor?" "Uma aposta. Você escolhe qualquer teste sobre São Paulo. Trânsito, geografia, história, economia, tanto faz. Se eu ganhar, você admite que estava errado sobre suas teorias de rota. Se você ganhar..." Ricardo hesitou, sua arrogância lutando contra sua prudência. "Se você ganhar, eu pago R$1.000. "Senhor, não acho que... Que foi? Perdeu a coragem? Achei que você conhecia tanto assim a cidade." Era uma provocação calculada. E funcionou. Ricardo viu no retrovisor que Osvaldo estava considerando a proposta. "R$1.000?" perguntou Osvaldo. "R$1.000, a não ser que você tenha medo de perder para um simples executivo", disse Ricardo, usando aspas sarcásticas novamente. Osvaldo ficou em silêncio por alguns minutos, claramente pesando a decisão. O trânsito começou a se mover lentamente e eles saíram do congestionamento. "Tudo bem", disse Osvaldo finalmente. "Aceito a aposta." Ricardo sorriu com satisfação. Havia forçado o motorista a aceitar um desafio que ele tinha certeza de que ganharia. Afinal, ele tinha formação universitária, viajava pelo mundo, lia jornais financeiros, conhecia executivos de todas as áreas. Como um motorista de Uber poderia competir com isso? "Ótimo! Que tipo de teste você quer?
Osvaldo pensou por um momento. Que tal eficiência em transporte urbano? Tempo real, situações práticas? Como assim? Simples. Amanhã, sexta-feira, às 17h30, horário de rush. Escolhemos um destino aleatório na cidade. Você vai do seu jeito, eu vou do meu. Quem chegar primeiro ganha. Ricardo riu. Era perfeito. Ele usaria seu Mercedes, assim que saísse da oficina, ou chamaria um motorista particular. Poderia usar o Waze Premium, pedir informações privilegiadas sobre trânsito, usar todos os recursos que seu dinheiro permitia. Fechado. Mas não vale usar conhecimento privilegiado, informações internas. Claro que não, concordou Osvaldo. Apenas conhecimento público sobre a cidade. Quando chegaram ao aeroporto, Ricardo saiu do carro sentindo-se mais confiante que nunca. Havia acabado de fazer uma aposta que não podia perder contra alguém que claramente não entendia a diferença entre suas posições sociais. R$ 1.000 não eram nada para ele. Gastava mais que isso numa noite no restaurante. Mas a humilhação pública de um motorista arrogante, isso não tinha preço. Naquela noite, Ricardo chegou em casa com uma sensação de euforia que não experimentava há meses. Havia acabado de fazer uma aposta que considerava impossível de perder, e a perspectiva de humilhar publicamente aquele motorista presunçoso o deixava quase guide de antecipação. Abriu uma garrafa de vinho francês de R$ 500 e se instalou no sofá de couro italiano para planejar sua estratégia. Afinal, mesmo tendo certeza da vitória, Ricardo não deixava nada ao acaso. Não havia chegado ao topo sendo desleixado. Ligou o notebook e começou a pesquisar aplicativos premium de trânsito, serviços de informação em tempo real. Até mesmo considerou contratar um helicóptero para monitoramento aéreo. R$ 1.000 de aposta justificavam um investimento estratégico, mas conforme pesquisava, uma semente de dúvida começou a germinar em sua mente. Por que Osvaldo havia aceitado a aposta tão facilmente? Motoristas de aplicativo não tinham dinheiro sobrando para arriscar em jogos. R$ 1.000 deviam representar uma quantia significativa para alguém naquela posição. A não ser que ele realmente acredite que pode ganhar, murmurou Ricardo para si mesmo, tomando outro gole de vinho. Mas isso era impossível. Ricardo conhecia São Paulo como a palma da mão. Morava na cidade há 10 anos, dirigia pelas principais avenidas todos os dias, frequentava os melhores bairros, conhecia atalhos que aprendera em anos de experiência urbana. Mais que isso, tinha acesso a recursos que Osvaldo jamais teria. Aplicativos premium, informações privilegiadas, tecnologia de ponta. Como um simples motorista poderia competir com isso? A resposta óbvia era que não podia. Osvaldo havia se deixado levar pela provocação e aceito uma aposta que perderia humilhantemente. E Ricardo estaria lá para saborear cada segundo da derrota. Na manhã seguinte, sexta-feira, Ricardo acordou ainda mais confiante. Havia passado a noite pesquisando rotas, estudando padrões de trânsito, baixando aplicativos de navegação que prometiam precisão militar em tempo real. Seu Mercedes havia saído da oficina na quinta à noite, impecável como sempre. Fez questão de abastecer com gasolina premium e verificar se todos os sistemas estavam funcionando perfeitamente. Não deixaria margem para falhas técnicas. Às 16 horas, Ricardo estava no escritório quando recebeu uma mensagem de Osvaldo. Pronto para a aposta? Sugiro nos encontrarmos às 17h30 em frente ao Shopping Eldorado. De lá, escolhemos o destino aleatório e cada um segue sua rota. Ricardo sorriu. Shopping Eldorado era perfeito. Uma região que ele conhecia bem, com várias opções de saída para diferentes partes da cidade. Seria fácil demonstrar sua superioridade, respondeu rapidamente. Perfeito, estarei lá às 17h30 em ponto. Durante a última hora no escritório, Ricardo mal conseguiu se concentrar. Revisou mais uma vez os aplicativos no celular,
conferiu se a conectividade estava perfeita, até mesmo ligou para um amigo que trabalhava na SETI para perguntar sobre obras não divulgadas publicamente. Ricardo, que paranoia é essa? Riu o amigo. É só uma corrida de carro? É uma questão de princípios, respondeu Ricardo. Estou provando um ponto importante. Às 17h15, saiu do escritório rumo ao shopping Eldorado. O Mercedes ronronava perfeitamente. O GPS Premium estava atualizado com informações em tempo real. E Ricardo sentia-se como um general marchando para uma batalha que já havia ganhado. Quando chegou ao shopping, viu Osvaldo esperando no estacionamento, encostado no Corolla prata. Havia algo na postura do motorista que incomodou Ricardo. Ele parecia calmo, relaxado, quase confiante. Pontual como sempre, disse Osvaldo quando Ricardo estacionou ao lado. Pronto para perder R$1.000? Provocou Ricardo saindo do Mercedes. Pronto para o desafio, respondeu Osvaldo simplesmente. Eles haviam combinado de escolher o destino aleatoriamente para evitar que qualquer um tivesse vantagem de preparação prévia. Osvaldo sugeriu que pedissem para o primeiro transeunte que passasse escolher um local na cidade. Uma senhora de aproximadamente 60 anos passava, carregando sacolas de compras, quando eles a abordaram educadamente. Com licença, senhora, disse Osvaldo. Poderia nos ajudar escolhendo um lugar em São Paulo? Qualquer lugar que a senhora conhece. A mulher os olhou com estranheza, mas respondeu. Ah, sei lá. Que tal o mercado municipal? Meu neto trabalha lá. Mercado municipal. Centro de São Paulo. Numa sexta-feira às 17h30, no meio do rush. Ricardo sentiu uma pontada de ansiedade. Era um dos destinos mais complicados da cidade naquele horário. Perfeito, disse Osvaldo. Mercado municipal. Quem chegar primeiro na entrada principal, ganha. Ricardo verificou a distância no GPS. 23 quilômetros. Com trânsito normal, seria 35 minutos. Com trânsito de sexta-feira às 17h30, poderia ser qualquer coisa entre 50 minutos e 2 horas. Combinado. Como vamos comprovar a chegada? Osvaldo pensou por um momento. Foto em frente à entrada principal com time stamp. Quem enviar primeiro ganha. Fechado. Eles sincronizaram os relógios. 17h35 seria o horário de partida. Cada um entraria em seu carro, escolheria sua rota e seguiria pelo caminho que considerasse mais eficiente. Última chance de desistir, provocou Ricardo. R$1.000 é muito dinheiro para quem dirige Uber. Osvaldo o olhou com aquela mesma expressão calma que Ricardo estava começando a odiar. Para mim, não é questão de dinheiro, é questão de respeito. A resposta pegou Ricardo desprevenido. Havia algo na forma como Osvaldo disse respeito que soou como uma acusação velada. 17h35, disse Ricardo entrando no Mercedes. Que vença o melhor. Às 17h35 em ponto, ambos os carros saíram do estacionamento do shopping Eldorado em direções diferentes. Ricardo havia escolhido a rota que seu GPS Premium indicava como mais rápida. Raposo Tavares, Marginal Pinheiros, depois centro pela Radial Leste. Era uma rota óbvia, direta, que qualquer aplicativo sugeriria. Ricardo confiava na superioridade tecnológica. Seu GPS tinha informações em tempo real, atualizações de trânsito a cada 30 segundos, dados de fluxo baseados em inteligência artificial. Durante os primeiros 15 minutos, tudo correu conforme o planejado. O trânsito estava pesado, mas dentro do esperado para um horário de rush. Ricardo mantinha contato constante com o GPS, ajustando a rota sempre que surgia uma opção mais rápida. Mas então, os problemas começaram. Na Marginal Pinheiros, um acidente bloqueou 2 das 4 faixas. O GPS demorou quase 10 minutos para atualizar a informação e sugerir uma rota alternativa. Quando finalmente sugeriu, era tarde demais. Ricardo estava preso no congestionamento. Merda, merda, merda! Gritou ele batendo no volante.
Ligou o ar-condicionado no máximo, tentou ouvir notícias de trânsito no rádio, verificou aplicativos alternativos. Todas as rotas para o centro estavam congestionadas. Era como se a cidade inteira tivesse conspirado contra ele. Enquanto isso, tentava imaginar onde estaria Osvaldo, provavelmente preso no mesmo trânsito, talvez até pior. Afinal, que conhecimento especial um motorista de Uber poderia ter que superasse tecnologia de ponta? Depois de 40 minutos de viagem, Ricardo estava apenas na Vila Madalena. Ainda faltavam pelo menos 15 quilômetros até o mercado municipal, e o trânsito não dava sinais de melhora. Foi então que seu celular tocou. Mensagem do WhatsApp. Era uma foto. Osvaldo estava sorrindo em frente à entrada do mercado municipal, claramente já no destino. O timestamp mostrava 18h22, 47 minutos depois da partida. Ricardo olhou para a própria localização no GPS. Ainda estava a 20 minutos do destino, no mínimo. Havia perdido a aposta. Ricardo chegou ao mercado municipal às 18h55, 20 minutos depois de Osvaldo. Quando saiu do Mercedes, suas mãos tremiam, não de cansaço, mas de uma mistura de raiva, humilhação e algo que não conseguia nomear. Osvaldo estava esperando perto da entrada, conversando tranquilamente com um vendedor de pastel. Quando viu, Ricardo se aproximou com a mesma expressão calma de sempre. "Como foi a viagem?" perguntou sem ironia. "Como você chegou aqui tão rápido?" foi a resposta de Ricardo, direto ao ponto. "Vim por uma rota que conheço bem, nada de especial." "Que rota?" Osvaldo tirou o celular e mostrou no mapa. "Saí pela Teodoro Sampaio, peguei a Doutor Arnaldo, fui até a Paulista, desci pela Brigadeiro, depois 23 de maio direto até o centro." Ricardo olhou o trajeto com incredulidade. Era uma rota que ele jamais teria considerado. Parecia mais longa, mais complicada, com mais semáforos. Mas isso é mais longe. Em quilometragem, sim. Em tempo, não. Principalmente neste horário. "Como você sabia que seria mais rápido?" Osvaldo guardou o celular antes de responder. 4 anos fazendo corridas nesta cidade, todas as horas do dia, todos os dias da semana. Você aprende onde e quando vai ter problema. A simplicidade da resposta foi devastadora. Não havia truques, não havia informações privilegiadas, não havia tecnologia secreta. Era apenas conhecimento acumulado através de experiência prática. R$ 1.000, disse Ricardo, tirando a carteira. "Pix ou dinheiro?" "Pix está bom." Enquanto transferia o dinheiro, Ricardo sentia uma sensação estranha no peito. Não era apenas a humilhação de ter perdido uma aposta. Era algo mais profundo, mais perturbador. Pela primeira vez na vida, ele havia sido superado por alguém que considerava inferior, não através de sorte ou acaso, mas através de competência genuína. "Posso fazer uma pergunta?" disse Ricardo depois de confirmar a transferência. "Claro. Por que aceitou a aposta? Você não me conhecia, não sabia se eu ia pagar se perdesse." Osvaldo pensou por um momento antes de responder. "Porque você me desafiou numa área que eu conheço bem. E porque, bem, você precisava aprender uma lição." "Que lição?" "Que competência não tem a ver com cargo ou dinheiro. Tem a ver com conhecimento e experiência." Ricardo ficou em silêncio. Havia algo na forma, como Osvaldo falou, que soava como crítica gentil, mas firme. "Você me subestimou desde o primeiro dia", continuou Osvaldo. "Assumiu que por eu ser motorista de aplicativo, eu não sabia nada de útil. Mas nunca perguntou sobre minha experiência, nunca quis saber minha história." "E qual é a sua história?" 22 anos trabalhando com logística antes de virar motorista. Supervisor de distribuição, especialista em otimização de rotas. Perdi o emprego quando a empresa foi vendida, virei motorista por necessidade.
A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Durante 3 encontros, ele havia tratado Osvaldo como um incompetente, quando na verdade estava lidando com um especialista em logística urbana. Por que nunca me contou isso? Você nunca perguntou. Aliás, você nunca mostrou interesse em me conhecer como pessoa. Para você, eu era apenas um prestador de serviço. Naquela noite, Ricardo chegou em casa mais abatido do que havia se sentido em anos. Havia perdido não apenas R$ 1.000 e uma aposta, mas algo muito mais valioso, sua certeza sobre seu próprio valor e superioridade. Sentou-se no sofá e tentou processar o que havia acontecido. Como havia sido tão cego? Como havia julgado tão mal uma pessoa que encontrava regularmente? Mais perturbador, se havia se enganado tanto sobre Osvaldo, sobre quem mais estaria se enganando? Quantas outras pessoas competentes ele tratava com desrespeito simplesmente por causa de seus preconceitos sobre classe social? A pergunta o incomodou profundamente, porque não conseguia respondê-la com honestidade. Durante o fim de semana, Ricardo se viu obsessivamente relembrando cada interação que havia tido com Osvaldo, as sugestões de rota que havia ignorado, a paciência com que o motorista havia lidado com sua arrogância, a competência silenciosa que ele havia interpretado como submissão. Na segunda-feira, chegou ao escritório com uma sensação estranha de que algo fundamental havia mudado em sua percepção de mundo. Durante a reunião matinal com sua equipe, observou cada pessoa com olhos diferentes. Carla, sua assistente há 3 anos, que sempre executava tarefas complexas com eficiência impressionante. Ele nunca havia perguntado sobre sua formação, sua experiência anterior, suas aspirações profissionais. Roberto, analista júnior, que frequentemente sugeria melhorias em processos, mas que Ricardo raramente levava a sério, porque era apenas júnior. Marcos, estagiário que demonstrava insights surpreendentes sobre o mercado, mas que Ricardo tratava como apenas estagiário. Pela primeira vez, Ricardo percebeu que podia estar desperdiçando talentos valiosos simplesmente por não conseguir enxergar além de títulos e hierarquias. A transformação de Ricardo não foi imediata nem fácil. Durante décadas, ele havia construído sua identidade em torno da ideia de superioridade natural. E abandonar essa crença significava questionar fundamentalmente quem ele era. Nas semanas que se seguiram à aposta perdida, ele começou pequenos experimentos pessoais. Passou a cumprimentar o porteiro do prédio pelo nome, em vez de ignorá-lo. Começou a fazer perguntas genuínas para a equipe de limpeza do escritório sobre suas experiências de vida. Descobriu histórias fascinantes. Dona Maria, a faxineira, tinha formação em contabilidade, mas havia perdido o emprego durante a crise econômica. João, o segurança, era ex-militar com especialização em segurança empresarial. Carla, sua assistente, tinha MBA, mas aceitara o cargo para conseguir experiência numa multinacional. Cada descoberta era como uma pequena bofetada em seus preconceitos anteriores. A mudança mais difícil foi no trabalho. Ricardo percebeu que durante anos havia tomado decisões baseadas em hierarquia em vez de competência. Havia ignorado sugestões valiosas de subordinados, havia desperdiçado insights importantes de pessoas que considerava menos qualificadas. Começou a implementar mudanças sutis. Passou a perguntar opiniões de toda a equipe antes de tomar decisões importantes. Criou canais para que mesmo os funcionários mais júniores pudessem sugerir melhorias. Os resultados foram surpreendentes. Em 2 meses, sua área havia implementado 3 inovações significativas, todas baseadas em sugestões de funcionários que ele anteriormente ignorava. 2 meses depois da aposta perdida, o Mercedes de Ricardo estava novamente na revisão. Desta vez, em vez de chamar qualquer motorista disponível,
Ele solicitou especificamente Osvaldo. Quando o Corolla chegou, Ricardo entrou no carro com uma sensação completamente diferente dos encontros anteriores. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Ricardo. Como você está? Era a primeira vez que Osvaldo o chamava pelo nome. E Ricardo percebeu que era porque era a primeira vez que havia se apresentado adequadamente. Bem, obrigado. Escuta, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter me ensinado uma lição importante sobre respeito e competência. Durante o trajeto ao escritório, Ricardo contou para Osvaldo sobre as mudanças que havia implementado em sua equipe, sobre as descobertas que havia feito sobre seus funcionários, sobre como havia começado a ver as pessoas de forma diferente. Sabe o que mais me impressiona? Disse Ricardo. É que você me ensinou tudo isso sem nunca ter sido desrespeitoso comigo, mesmo quando eu estava sendo um idiota arrogante. Osvaldo sorriu. Cada pessoa está numa fase diferente da vida. Às vezes, precisamos de tempo para aprender. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não voltou para a logística? Com sua experiência, deve ter oportunidades. Na verdade, voltei. Meio que voltei. Como assim? Osvaldo contou que havia começado a trabalhar como consultor em otimização de transporte urbano para empresas, usando o conhecimento que havia adquirido tanto na experiência corporativa quanto como motorista. Continuo dirigindo alguns dias por semana, mas mais por prazer do que por necessidade. Gosto do contato com pessoas, de conhecer histórias diferentes. Ricardo ficou impressionado. Consultor em otimização de transporte, isso é brilhante. Foi um processo gradual. Comecei com pequenos projetos, depois a coisa foi crescendo. E está dando certo? Muito bem. Principalmente porque tenho uma vantagem que poucos consultores têm: conhecimento prático real de como a cidade funciona no dia a dia. Ricardo refletiu sobre a ironia da situação. Enquanto ele havia passado meses achando que Osvaldo era apenas um motorista fracassado, o homem estava construindo uma carreira de consultor baseada exatamente na expertise que Ricardo havia desprezado. Quando chegaram ao escritório, Ricardo não saiu do carro imediatamente. Osvaldo, posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Minha empresa está precisando otimizar nossa logística de distribuição. Gastamos muito com frete, nossos prazos de entrega estão ficando cada vez mais apertados e, francamente, eu não tenho expertise interna para resolver isso. Osvaldo o olhou com interesse genuíno. Que tipo de empresa? Tecnologia. Vendemos equipamentos para outras empresas, temos estoque em vários pontos da cidade e nossa operação de distribuição é uma bagunça cara. E você está pensando em contratar consultoria externa? Estou pensando em contratar você especificamente. A proposta surpreendeu Osvaldo. Ricardo, eu trabalho com transporte urbano, otimização de rotas para pessoas. Logística empresarial é diferente, mas os princípios são os mesmos. Não? Conhecer território, otimizar tempo e custo, entender fluxos de movimento? Osvaldo pensou por alguns minutos. Seria interessante dar uma olhada. Posso fazer uma avaliação preliminar, sem compromisso. Perfeito. Que tal almoçarmos na sexta-feira para conversar sobre detalhes? Era surreal. 2 meses atrás, Ricardo considerava Osvaldo um prestador de serviço incompetente. Agora estava propondo uma parceria profissional de igual para igual. Fechado, disse Osvaldo. Na sexta-feira. O projeto piloto de Osvaldo na Inovatec foi um sucesso espetacular. Em 3 meses, ele conseguiu reduzir os custos de distribuição da empresa em 40%, simplesmente reorganizando rotas, renegociando contratos com transportadoras e implementando um sistema de planejamento logístico baseado em dados reais de São Paulo. Mais importante, sua abordagem prática e sem firulas impressionou não apenas Ricardo, mas toda a diretoria da empresa. Como você conseguiu resultados tão rápidos? Perguntou o CEO.
durante a apresentação final do projeto. Porque eu conheço como a cidade realmente funciona, respondeu Osvaldo simplesmente. Não dependo apenas de teorias ou software. Sei na prática onde, quando e por que o transporte funciona bem ou mal. A empresa decidiu formalizar um contrato de consultoria de longo prazo com Osvaldo. E Ricardo, que havia iniciado o processo, tornou-se o principal defensor interno do trabalho dele. É incrível, comentou Ricardo com colegas executivos num happy hour. Como a gente pode trabalhar com pessoas durante anos e não fazer ideia do potencial delas? Você está falando do motorista de Uber que virou consultor? Perguntou Marcelo. Ex-motorista de Uber, atual especialista em logística urbana e uma das pessoas mais competentes que já conheci. A transformação na perspectiva de Ricardo era completa. O homem que meses atrás zombava de teorias de motorista agora defendia publicamente a competência de Osvaldo para qualquer um que quisesse ouvir. Um ano depois daquela aposta que mudou tudo, numa sexta-feira à noite, Ricardo e Osvaldo estavam comemorando o fechamento do maior contrato da carreira de consultoria de Osvaldo, uma multinacional que havia contratado seus serviços para otimizar logística em 5 capitais brasileiras. Brinde, disse Ricardo levantando o copo de cerveja, ao homem que me ensinou que inteligência não tem uniforme. Brinde, respondeu Osvaldo, ao homem que teve humildade suficiente para reconhecer quando estava errado. Eles beberam, e Ricardo fez uma reflexão que vinha amadurecendo há meses. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? O quê? É que você nunca tentou me humilhar de volta. Quando ganhou a aposta, quando provou que eu estava errado, você podia ter me feito sentir como um idiota, mas não fez. Osvaldo sorriu. Por que faria isso? O objetivo não era me vingar de você, era te fazer entender que todo mundo tem algo a oferecer, independente da posição social. Missão cumprida, admitiu Ricardo. Mas confesso que ainda me pergunto, por que você teve tanta paciência comigo? Eu fui realmente desrespeitoso várias vezes. Porque já estive do outro lado também, disse Osvaldo pensativamente. Quando era supervisor de logística, às vezes tratava mal motoristas de frete, achando que eles eram só braçais. Depois, quando virei motorista, entendi como é ser julgado pela função em vez de pela pessoa. Então você me deu a chance que gostaria que tivessem dado a você? Algo assim, todo mundo merece uma segunda chance de mostrar quem realmente é. Ricardo ficou em silêncio, digerindo a profundidade da observação. Osvaldo não havia apenas vencido uma aposta ou provado superioridade intelectual. Havia oferecido a Ricardo uma oportunidade de crescer como pessoa. Osvaldo, disse Ricardo finalmente, você transformou minha forma de ver o mundo. E não estou falando apenas sobre trânsito ou logística. Estou falando sobre como eu trato pessoas, como reconheço valor, como construo relacionamentos. E você abraçou a mudança, respondeu Osvaldo. Isso também diz muito sobre seu caráter. 2 anos depois daquela primeira discussão sobre rotas no trânsito, Ricardo Mendonça era uma pessoa fundamentalmente diferente. Continuava sendo o diretor comercial da Inovatec, continuava morando no apartamento de luxo, continuava dirigindo um Mercedes. Mas havia mudado todas as formas como se relacionava com o mundo ao seu redor. No escritório, havia se tornado conhecido como o executivo que descobria talentos em lugares improváveis. Sua equipe tinha a maior taxa de promoções internas da empresa porque ele havia aprendido a enxergar potencial além de títulos e diplomas. No trânsito, havia desenvolvido um respeito genuíno por motoristas profissionais. Quando usava aplicativos de transporte, sempre cumprimentava educadamente, perguntava sobre o trabalho, respeitava sugestões de rota. Em casa, havia enquadrado na parede uma foto dele com Osvaldo no dia em que fecharam o primeiro contrato de consultoria.
Embaixo da foto, uma placa com a frase que havia se tornado seu novo mantra: competência não tem uniforme. Numa tarde de quinta-feira, enquanto revisava contratos em seu escritório, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Alô, Ricardo, é o Osvaldo. Oi, Osvaldo, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, estou ligando para te fazer um convite. Vou dar uma palestra na FGV sobre logística urbana na prática para alunos de MBA. Gostaria que você participasse como copalestrante. Eu? Falando sobre o quê? Sobre como executivos podem aprender a identificar e valorizar competências não convencionais nas organizações. Ricardo sorriu. A ironia era perfeita. Ele, que havia sido formado pela FGV, achando que sabia tudo sobre negócios, agora voltaria para ensinar sobre a importância de reconhecer que sempre há mais a aprender. Aceito, disse ele. Vai ser uma honra dividir o palco com você. Depois de desligar, Ricardo se recostou na cadeira e refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De executivo arrogante que desprezava prestadores de serviço a alguém que havia aprendido que as melhores lições de vida frequentemente vêm das pessoas mais improváveis. A aposta que havia feito com tanto desdém havia se tornado o melhor investimento de sua vida. R$ 1.000 para aprender que humildade é a base de toda sabedoria genuína. E que às vezes, quando você pergunta quanto você aposta, o universo responde ensinando muito mais do que você. Estava preparado para aprender. Naquela noite, dirigindo para casa no trânsito pesado de São Paulo, Ricardo seguiu exatamente a rota que Osvaldo havia sugerido meses atrás. Não porque o GPS indicava, mas porque havia aprendido a confiar na experiência de quem realmente conhece o caminho. Afinal, como descobrira da forma mais humilhante possível, nem sempre quem está no comando é quem melhor conhece a estrada.